Olá, Mister Assis de volta para mais uma aula de inglês. E hoje a gente tá assim, né, bem feliz porque a Copa já começou. A gente tá em ritmo de Copa. Olha, Mister Assis veio até de Brasil, ó. Bem brasileiro para combinar com o Hexa, porque a gente vai conquistar o Hexa, não é verdade? Só que antes, gente, eu queria dizer para vocês uma coisa. Não esqueça de acessar a gente nas redes sociais, tá? No YouTube, no Facebook, no Instagram, ok? Porque até dezembro a gente tem muita coisa para estudar, agora coisa boa, tá? Então, a aula de hoje a gente vai trabalhar com uma revisão da aula anterior, que eu vou revisar o passado perfeito, né? O presente perfeito, melhor dizendo, que passado, Assis, calma, é presente, passado já passou. Então, como a gente tem aí na tela, né? Bem-vindo ao presente perfeito, né? Welcome to the present perfect. Porque eu vou fazer uma revisãozinha rápida para poder mostrar para vocês a diferença entre presente perfeito e passado simples, porque na verdade a aula hoje é essa comparação entre o presente perfeito e o passado simples, certo? Então, a gente começa falando da estrutura do presente perfeito. Ou seja, o presente perfeito na forma afirmativa, você vai sempre usar o sujeito, mais o verbo to have e mais um verbo principal no particípio e o complemento. Lembram da última aula, quando a gente mostrou isso na prática? Olha aí um exemplo. Quando eu digo assim, ó, eu tenho esperado ansiosamente uma decisão. Agora, vê em inglês como é que fica, galera. Ó, I have expected a decision for donkey's years. Oh, Assis, mas donkey não é burro. Então, donkey's years é ano de burro, é? É não, gente. Quando eu espero muito tempo por alguma coisa, muito tempo por uma decisão, eita, eu estou esperando feito um idiota. Então, em inglês, o donkey's years é como se fosse há muito tempo que eu tenho esperado por uma decisão, ou seja, esperado em demasia. Então, veja que aí eu tenho o sujeito, eu tenho o verbo to have, que é o verbo ter no presente, e o verbo principal no particípio. Então, isso aí a gente lembra quando a gente estudou o presente perfeito. E na interrogativa? Lembra como a interrogativa? É só pegar o verbo to have e colocar no início da frase o verbo to have, depois o sujeito e o complemento. Veja como é que fica. Fica mais ou menos assim, ó. Observem aí na tela quando eu digo, ó, você já lutou na guerra? Eu não, nem quero participar de guerra. Deus me livre. Quando eu digo assim, has he fought for a war? Has he ever fought in a war? Você já lutou em uma guerra? Veja, ó, o verbo to have no presente, que é o has, mais o sujeito e o verbo no particípio, tá? Então, ainda falando da estrutura, só que agora eu falo da estrutura negativa. A estrutura da negativa, basta você colocar a palavra not, que significa não, depois do verbo principal. Será que é isso? Vamos ver se é mesmo. Ó, quando eu digo he has not, ele não. He has not, ele não. Ou seja, o has not é a forma completa, como se fosse não tem, né? A mesma coisa, o has not é a forma completa. O has not é a forma abreviada, mas é a mesma coisa, tá? A mesma coisa, ó, you have not, você não tem. Ou you haven't, também significa você não tem. Agora, numa frase, olha essa frase aí, ó. Ela nunca esteve em Londres. Será que é isso? Ou ela já esteve, ou ela já nunca? Eu posso dizer, ela já nunca. Não, ela ainda não esteve em Londres. Porque yet é ainda, nunca é never. Então, ó, quando eu digo assim, ó, she has not been to London yet. Ela ainda não esteve em Londres. Não sabe o que está perdendo, viu? Londres é muito bonito. It's very, very beautiful. Mas ela nunca esteve lá. Bem, gente, ainda falando da estrutura abreviada, olha aí, ó. Eu posso dizer has not, have not, have not.
Tudo isso aí, eu estou falando a estrutura do presente perfeito. Olha aí uma frase interessante. Ó, ele tirou boas notas porque ele é um puxa-saco, um bajulador. Olha lá no finalzinho a palavra apple polisher. Apple polisher quer dizer bajulador, puxa-saco. Mas o que é que tem a ver apple, maçã, com puxa-saco? Explique isso direito. Gente, lembra daquela história, principalmente tem um seriado de TV, é que eu não vou falar aqui porque a gente está na concorrente, mas tem um seriado de TV que toda vez o professor chega na sala de aula, a aula faz, bom dia, querido professor, lhe trouxe uma maçã. Aí vem um, traz uma maçã, vem outro, traz outra maçã, e um vai trazer a melancia. Mas, na verdade, criou-se uma ideia do que sempre levar maçã para o professor. E aquele aluno que leva maçã, ele é tido como se fosse um apple polisher, um polidor de maçã, um puxa-saco. Tá certo? Então, quando diz assim, ó, ele teve boas notas porque ele é um puxa-saco. Nem sempre, né, gente? Às vezes leva maçã para o professor porque gosta dele. Então, a gente tem que ter cuidado nisso. Não é verdade? Bem, apple polisher official, né? Puxa-saco oficial. Vamos lembrar um pouquinho. Let's to remember. Vamos lembrar. Ó, sujeito. Eu, você, ele, ela, ele ou ela, vocês, nós ou eles ou elas. Em inglês, I, you, he, she, it, you, we and they. Ok? Aí eu tenho minha mãe, my mom, meu carro, my car, your brother, seu irmão. Minha mãe é quem? Ela. Para ela eu uso has. Meu carro, ele, eu uso has. E seu irmão também é ele, eu uso has. Então, ó, she, que é a mãe, it, que é o carro, né, o objeto singular, e he, que é o seu irmão. Então, ó, eu vou usar o has. Agora, quando eu digo Helena e eu, Ellen and I, nós. You and your dad, você e seu pai. Vocês. Paulo e Cris. O Paulo e a Cris são eles. Então, ó, we, nós, you, vocês, e they, eles ou elas. Ainda para lembrar, vamos lembrar a conjugação do verbo to have. O que é to have? É o verbo ter, tipo, eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos. Vamos lá? Em inglês é muito mais fácil, ó. Eu digo, eu tenho, I have. Você tem, you have. Sorry, you have. Ele tem, he has. Ela tem, she has. Ele ou ela tem, it has. Vocês têm, you have. Nós temos, you have, we have, sorry, e eles têm, they have. Então, aí eu tenho a conjugação do verbo to have, que é o verbo ter. Ô, Miss Francisco, mas por que trazer a conjugação do verbo ter se a gente está falando de presente perfeito? Porque ele é primordial, ele é o auxiliar para o presente perfeito. Percebem? Então, atenção, attention, muita atenção para essa tabelinha verbal. Olha aí que linda. Verbos no infinitivo, todos com a partícula to, verbos no passado e verbos no particípio. Vamos ver primeiramente em português. Ó, tornar-se, to become. Apostar, to bet. Bater, to hit. Colocar, to put. Brigar, to find. Encontrar, to find. Dar, to give. Ir, to go. Ver, to see. Gostar, to like. E estudar, que é o que a gente faz o tempo todo, é to study. Então, aí eu tenho os verbos no infinitivo, ao lado eu tenho o passado e em seguida eu tenho o
particípio passado. Particípio passado é a coluna que a gente usa para falar de presente perfeito. Lembrando, sempre que eu tiver um verbo regular, ele vai ter o passado e o particípio igual. Os regulares vai depender da tabelinha, tá certo? Então, é importante lembrar disso. Então, vamos ver mais alguns exemplos. Let's see some examples. So, eu tenho esperado uma decisão há muito tempo. I have expected a decision for donkey's years. Cansou de esperar. Outro, você já lutou na guerra? Has he fought in a war? Isso é importante, tá, gente? Outra coisa que é importante a gente mencionar, agora chegou no que eu queria. Qual é a diferença entre simple past e present perfect? Gente, já vou dizendo para vocês de imediato que o simple past é usado para uma ação que começou e terminou no passado. Ou seja, ela tem tempo determinado. Quando eu digo, por exemplo, assim, eu estudei inglês ontem. Então você já sabe que eu comecei e terminei ontem. Agora, se você diz assim, eu tenho estudado inglês. Então, se eu tenho estudado inglês, eu posso ter começado e não ter terminado. Então, o presente perfeito, que eu chamo de present perfect, ele indica uma ação que começou no passado, mas que ainda tem conexão com o presente. Ela começou no passado e ela continua no presente, tá? Quando eu digo, por exemplo, assim, se eu disser, ela estudou inglês em 1990. She studied English in 1990. Ou seja, ela começou e terminou. Ela estudou em 1990. É diferente dizer que ela estudou inglês desde 1990. Ou seja, she has studied English since 1990. Então, se ela estudou desde 1990, ela começou em 1990, mas ela pode ainda estar estudando. Então, a diferença é essa. O passado simples, a ação começa e termina lá no passado. O presente perfeito é uma ação que é passado, porém, ela tem conexão com o presente. Então, é importante a gente lembrar, para o presente perfeito, uma dica, numa prova, por exemplo. Geralmente, as frases que aparecem as palavras just, que significa só, somente, apenas. For, que indica o início de uma ação, não, mas a duração de uma ação. Yet, ainda. Never, nunca. Lately, tardimente. Since, desde. Recently, recentemente. Então, geralmente, frases que aparecem, esses conectores de tempo, geralmente a frase está no presente perfeito. É uma dica. Tá certo? E também o ever, que significa já, alguma vez, né? Da ideia de uma ação que se repete. Então, para a gente lembrar um pouquinho no nosso inglês, observa. Just, never, since, ever, lately, recently, yet and for. Cuidado que esse for não é a preposição para, é uma preposição, porém no presente perfeito ele indica a duração de uma ação. Quando eu digo, eu tenho estudado inglês por um longo tempo. I've studied English for a long time. É a duração da ação. Tá certo, pessoal? Outra coisa, vamos ver mais algumas situações. Yet. Quando é que eu uso o yet? Geralmente, o yet ele é usado para frase negativa. Quando eu digo assim, ela ainda não esteve em Londres. She hasn't been to London yet. Ela nunca esteve em Londres. Ela ainda não esteve em Londres. Então, é importante mencionar isso. O since não é science. Science é ciência. Since indica, significa desde, mas ele indica o início de uma ação. Por exemplo, se eu disser que eles têm estudado inglês desde ontem, They have studied hard since yesterday. Ou seja, eles têm estudado muito desde ontem. E podem continuar estudando.
né? Então é importante isso. Nesse caso, elas já são as meninas estudando. They, eles ou ela. Ó, for, a duração da ação. Ó, se eu dissesse assim, por exemplo, ó, ela morou na mesma casa, ou ela mora na mesma casa há anos. Eu diria em inglês, she has lived in the same house for years. Olha aí o for, indicando a duração da ação. E veja, sujeito, have, mas o verbo principal no particípio. Eu tenho aí um presente perfeito. Never, nunca. Ou seja, olha aí, que comida será essa? Ó, eu nunca provei rã. Gia, em inglês é frogs, sapos, né? Eu nunca provei sapos. Então, I have never tried frogs. Eu nunca experimentei gia, tá? Um prato exótico, né? Porém, muito caro. Very, very expensive. É um prato caro. É exótico, mas é caro. Ó, ever, já alguma vez. Olha aí, gente. Você já visitou a Índia? Have you ever visited India? Você já visitou a Índia? Agora, veja, a gente está vendo na aula de hoje a respeito de passado simples e present perfect. Não esqueça, o passado simples é uma ação que começou, mas ela continua no passado? Não, gente. Ela começou e terminou no passado. Ela tem tempo determinado, tempo acabado. Já o presente perfeito, ele indica uma ação que começou no passado, porém ela tem muita consequência com o presente. Não esqueça disso, tá? Então, ó, passado simples, a ação começa e termina lá no passado. Presente perfeito é uma ação do passado, mas com conexão no presente, tá? Para a gente também não esquecer, a formação do presente perfeito tem sempre um sujeito, tem sempre o verbo to have no presente, tá certo? Mas o verbo principal no particípio. Não esqueçam disso. Então, vamos praticar. Tem um exercíciozinho aqui, ó, bem massa para a gente fazer. Ó, qual a única alternativa que completa a frase a seguir corretamente? Olha, a frase é: eu não tenho visto novos filmes no cinema. I haven't seen the new movie in the cinema. Seria yesterday evening, ontem de noite, já, ou a noite passada. Ó, I haven't. Quando eu tenho essa expressãozinha, ó, I haven't seen, é presente perfeito. Se é presente perfeito, eu não tinha visto um filme novo no cinema ainda. Eu ainda não vi o filme novo no cinema. Por que não seria yesterday evening? Porque aí estaria fora do contexto. Por que não poderia ser last night? Que last night é a noite passada. Noite passada é tempo passado que começou e terminou no passado. Então, o certo era a letra B. Yet. Ok? Yet. Não esqueçam. Na número 2, qual alternativa indica que continua? Qual alternativa indica como continua a conversa? Veja, they've been to California. Eles já estiveram na Califórnia. Really? Realmente? When they have gone? Quando eles foram? Really? Realmente? When are they going to go? Quando eles vão para lá? Quando eles estão indo para lá? Really? Realmente? When did they go? Quando eles foram? Então, ó, they've been, lembra do presente perfeito? Esse aí, o they've, é como se eu tivesse they have. Se é they have been, eles estiveram, é presente perfeito. Então, se é presente perfeito, a continuação desse diálogo só poderia ser quando eles foram. Ó, eles estiveram na Califórnia. Really? Realmente? When did they go? Quando eles foram? Bem, vou perguntar e depois eu conto para vocês. Na próxima aula eu conto para vocês, tá certo? Já na terceira, indique em qual das frases a seguir a pessoa já terminou de assistir a série mencionada.
qual seria a série? A série é Orange in the New Black. Orange in the New Black é o nome da série, tá? Eu não vou nem traduzir, porque se eu traduzir, eu vou tirar a originalidade do nome da série, tá certo? Você sabe que Orange é laranja, New é novo ou nova, Black é preto. Agora o nome da série é Orange is in the New Black. Então, identifique qual dessas frases a seguir, a pessoa já mencionou que assistiu a série. We watched Orange is the New Black. We are going to watch Orange is the New Black. Ou we have been watching Orange is the New Black. Nós assistimos Orange is the New Black. Na letra B está dizendo que vai assistir. E na letra C, nós tínhamos estado assistindo. Nada a ver. Então, nós assistimos Orange is the New Black, seria a letra A correta. E a quarta questão, qual frase não está correta? Tem uma que não está correta. Johnny has just arrived. Johnny acabou de chegar. Bem, gente, ó, aí eu tenho um just. Quando eu tenho just indica que a ação acabou de acontecer. Uma ação que acabou de acontecer, ela fica entre o auxiliar, que é o has ou have, mas o verbo não participa. Então, essa parece que está correta. She's bought a new laptop 3 months ago. Ela comprou um notebook novo há 3 meses atrás. Então, ela comprou. Tá? Será? Ou eu já fui no novo emprego de Sydney. Qual dessas está correta? Corretinha, certinha, é a letra B. She's bought a new laptop 3 months ago. Ela comprou um computador novo, né, um notebook novo, há 3 meses atrás. Então, gente, por hoje é só. Estudem, dêem uma olhadinha no material, comparem o que é passado simples, o que é presente perfeito, respondam os exercícios e qualquer dúvida é só perguntar para a gente lá nas redes sociais que a gente responde. Então, study hard, estude bastante. O estudo é o abre portas para o futuro. Então, tenham todos um excelente dia and see you there and goodbye.